Boa noite, sejam todas bem-vindas, trilheiras de Brasília. Então, hoje a gente vai ter a palestra DNA das Finanças, Trilhando uma Saúde Financeira para 2022. Quem não é do clube pode não estar entendendo, mas esse grupo é de trilha, de que é? Para quem não é do clube, só para entender um pouquinho, o clube tem diversas frentes de projetos e trabalhos lá dentro, que não só trilhas, né? Yoga, meditação, trilheiras aquáticas, vinho, trilhas e vinhos, livros, clube do livro. E um desses grupos é um grupo mais voltado para as meninas que querem evoluir essa parte das finanças, né? Especificamente de investimento, que é o grupo que eu coordeno. Então, essa palestra faz parte desse assunto, desse grupo específico, né? E a gente não fala só de investimento, também mete o assunto de trilha no meio, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o porquê do tema dessa palestra no grupo de trilheiras, né? A Elisa, gentilmente, aí vai dar uma palestra para a gente, contribuindo ricamente para esse assunto, para os assuntos ali do nosso grupo de finanças, né? Da parte de investimento, agregar bastante. Eu vou deixar ela mesma se apresentar, tá? Quando ela iniciar a apresentação dela aí. E eu passo a bola para ela. Eu até ia falar assim, ela já morou em Brasília, atualmente está em Santa Catarina, mas eu vou deixar a apresentação aí para ela fazer, ela mesma fazer, tá bom? Bem-vinda, Elisa, muito obrigada, tá? Por essa palestra, já agradeço antecipadamente, e aí eu passo a bola para você, fica à vontade aí, tá bom? Ok. Obrigada, Adriana. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Peço desculpa primeiro por ontem, né, que eu passei mal com enxaqueca e não consegui vir fazer a palestra, mas que bom que deu tudo certo para hoje, que conseguiram vir. Então, eu sou Elisa, moro em Florianópolis há quase 17 anos, a pessoa para contar o tempo, né, quase 17 anos, mas eu sou de Brasília, cresci na Chapada dos Veadeiros praticamente todas as férias, e fiquei muito feliz, assim, né, de ter essa troca, conversar com a Adriana, saber que já tinha essa iniciativa dentro do grupo das trilheiras, assim, achei maravilhoso. Falei, ai, que bom, né, já tem um grupo do investimento, e como que tá a parte de organização, tudo, né? Ela, vamos lá. Aí eu falei, legal, então vamos ter essa conversa com as mulheres aí, né? Que é até meu público principal que eu pego, né? Que eu atendo em si. Então, eu vou começar a apresentação aqui, um minutinho. Aqui. Ok. Ele perde a imagem, né? Ele sai da minha imagem quando está na apresentação, né, Adriana? Teams é assim. Isso, okay. Uhum. O meu áudio tá bom? Tá tudo certinho? Tá certinho, eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo direitinho, meninas? Muito bem. Sim. Muito obrigada. Então tá. O tema de hoje, então, é DNA das Finanças, Trilhando a Saúde Financeira para 2022, né? Eu sou Elisa Pacheco e eu tenho a minha empresa chama Sustentabilidade do Ser, e a inspiração nesse nome foi justamente porque de formação eu sou engenheira sanitarista e ambiental, e depois de tanto tempo fazer mestrado, doutorado, trabalhar com tecnologia, sustentabilidade e outras relações econômicas, eu vi que eu queria trabalhar com a sustentabilidade do ser, não com tecnologias sustentáveis, né? Aí eu fiz essa transição há um tempo já e comecei a atender como educadora e como coach. Todas as minhas palestras eu gosto muito de abrir com verso inspirativo, né, para a gente não ficar só no pensar, mas aquecer os nossos corações, assim, né, para ir poder refletindo sobre o tema. Então, o verso de hoje que eu escolhi, ele é do Robert Sardello, que eu acho que tem muito a ver com o que vai ser abordado, assim. Economia e dinheiro funcionam juntos como o principal véu que encobre a percepção direta da alma do mundo. Assim, deveremos trabalhar muito. Primeiro, para perceber o próprio véu, e depois para ver através do véu. Para ver como, na verdade, a mesma coisa que obscurece a alma do mundo pode também proporcionar acesso a ela. Então,
Esse verso eu gosto muito porque justamente quando a gente começa a olhar para o nosso dinheiro, olhar para os nossos fluxos financeiros, é justamente esse processo de ir tirando as camadas da cebola. Porque às vezes a gente pensa que é algo objetivo, né? Que lidar com dinheiro é objetivo, é algo do campo do pensar. E não, ele é muito mais, como eu posso dizer, ele é muito mais visceral do que o campo do consciente, né? Aí eu vou pedir para vocês uns 5 minutinhos para vocês, eu aviso aqui. Ai, gente, pulei. Então, eu falei um pouquinho sobre mim, né? Que eu sou educadora financeira, formada pelo Instituto Soaper, sou coach financeira, que eu estou firmada pelo Instituto Economia Viva, fiz mestrado, fiz doutorado, aí fui deixando só na bagagem, na mochila, e agora eu trabalho, o meu foco agora é sonhos, mas justamente das pessoas conseguirem ajudar as pessoas a vencerem esses obstáculos, esses desafios que têm financeiros, né, principalmente comportamentais, e realizarem os seus sonhos, né? Esse agora é meu foco de trabalho. Então, para começar o nosso trabalho hoje, eu queria que vocês fizessem 5 minutinhos de reflexão, né? Sobre o que é o dinheiro, o que é o fluxo financeiro e o que é riqueza e abundância para vocês. Aí vocês refletem uns 5 minutinhos, que aí a gente abre uma plenária depois, para vocês trazerem um pouquinho qual é a percepção de vocês sobre esse tema. Ok? Ok. Nem precisa pensar muito não, tá, gente? Sem racionalizar. Escreve assim o que vocês naturalmente pensam naturalmente sente quando vocês veem esse tema de dinheiro, fluxo financeiro, riqueza e abundância. E se vocês puderem abrir a câmera e trazer as percepções de vocês, eu agradeço, para a gente começar a nossa conversa. Mais um minutinho aí para irem escrevendo, refletindo. Pronto? Se puderem abrir as câmeras para a gente conversar agora, eu agradeço. Tudo bem se estão de pijama, não tem problema. Qual que é a percepção que vocês têm sobre o que é o dinheiro?
que me vem de cara assim, em mente é um meio de troca, de forma simples e direta. Mais alguém tem alguma coisa a contribuir? Eu associo muito com liberdade, liberdade de poder fazer várias coisas a partir do dinheiro. Sim. Meio de troca, liberdade, Recurso imprescindível. recurso. Não sei se poderia até colocar também dessa forma, mas fruto do meu trabalho e além de fonte de liberdade também, uma coisa que traz felicidade. Eu com dinheiro eu consigo fazer e conquistar várias outras coisas, várias coisas. Sim. Mais alguma contribuição? Não fiquem tímidas, meninas. Aqui a gente está mais para conversar mesmo. Aqui é a Tatiana, eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Desculpa, tá, meninas? É a Eu também tô com configuração problema. aqui. Para mim, o dinheiro é aquilo que compra os nossos sonhos. O fluxo são as idas e vindas do dinheiro. E a abundância e a riqueza é quando nada falta. Ok. E o fluxo financeiro? Para mim, você ouviu? Você me ouviu? Isso. Eu ouvi, Tatiana. É as idas e vindas do dinheiro. As idas e vindas do dinheiro, né? Vamos pensar simples, gente. Quanto mais simples a gente pensa, melhor a gente vai compreendendo assim. Eu sou a Gisele. O dinheiro, coloquei bem com a Adri, é uma moeda, eu coloquei como moeda de troca, né? Mas considerando a moeda qualquer coisa que se tem, você adquira qualquer coisa em função de outra. O fluxo financeiro é essa quantidade que eu ganho e que eu gasto. E qual que é a última mesmo? A abundância, né? A riqueza Riqueza e abundância. é quando eu não preciso me preocupar em ficar assim, contando na ponta do lápis, eu tenho uma reserva, sabe? Posso ter uma vida assim, sem estar sempre assim naquela coisinha na cadernetinha no fim do mês, né? Fazendo conta toda hora para fechar. Para complementar o meu, que só tinha falado a respeito do dinheiro, né, que era um recurso imprescindível, eu diria que o fluxo financeiro seria o ativo e o passivo do nosso balancete, né? Quanto se ganha, se gasta, economiza e investe. Uhum. E a abundância, a riqueza, seria mais ou menos o que a Gisele falou, né? Poder gastar sem medo. E principalmente quando se investe, podendo correr um certo risco. Né? Se perder aquele dinheiro, não vai arruinar a sua vida. Ok. E a abundância, ela está só relacionada a essa questão quantitativa do dinheiro? Eu penso que também, mas é a qualidade também, sabe? Uhum. Porque você saber gastar o dinheiro, né? Saber utilizar e gerir o seu dinheiro, não só ter em quantidade, porque às vezes você tem quantidade, mas não sabe usufruir direito, né? Uhum. Porque a abundância tem esse viés também. Sim. Eu vou complementar também o que a colega falou. Acho que a abundância é quando você tem sabedoria para usar os seus recursos com determinadas condições, limites, saber até onde você pode ir, o que você pode fazer. Então, assim, a partir do momento que eu acho, né, que você tem sabedoria, sabe como colocar, como investir, você consegue. Para mim, isso é abundância financeira. Uhum. Não necessariamente também o quantitativo, quando você tem um banco em algo do tipo. Uhum. Sim, que a abundância, ao significado da palavra abundância, está justamente associada à fartura e qualidade de vida, né? É até engraçado, assim, que eu fui pesquisar sobre. Gente, o pessoal fala tanto de abundância, né? Vamos ver o que o Aurélio diz, né? Vamos ver o que o Aurélio fala pra gente sobre abundância, né? Aí no final, Aurélio, fui no Wikipedia, né? Que tá mais perto ali, mais fácil. Aí trazia justamente isso, que ele está associado à fartura e qualidade de vida. Porque às vezes a gente associa essa questão da riqueza à parte quantitativa, e tem muitas pessoas que entram dentro da gaiola dos ratos, né, que a gente chama. E o que é a gaiola dos ratos? A pessoa ganha 15 mil e gasta 16 mil. Aí eu tenho que trabalhar mais. Aí a pessoa ganha 20 mil
e gasta 21 mil. Como a pessoa consegue, como eu posso dizer, cavar a sua não liberdade financeira, tem muito a ver com comportamental, mas é justamente isso, porque se associa essa questão da riqueza à questão da quantidade e não da qualidade de vida, né? Porque também não adianta ter uma conta rica, ter investimentos bons, saber cuidar bem do dinheiro e não viver, né? Que ninguém veio aqui a passagem, a gente também veio para viver e veio para viver com qualidade, né? É os dois lados, nem para ter muito e não trabalhar para ter dinheiro ou ter dinheiro para trabalhar, né? Que é sempre essa polaridade, né? E da mesma forma, por que eu trago essas perguntas, né? Do dinheiro, do fluxo financeiro? Porque o dinheiro, a primeira parte que a gente vai trabalhar é justamente porque o dinheiro é fluxo, né? Quando a gente olha no decorrer da história, em épocas, por exemplo, Grécia, Roma, qual que era o dinheiro de troca? Era o ser humano, né? Era o escravo que era o dinheiro na época. Então, em diferentes fases, foram diferentes formas de ter esse fluxo financeiro. E quando a gente olha, né, a economia, tudo, ela se remete a mais de 1000 anos atrás. Só que o sistema que a gente vivencia agora, que se utiliza esse tipo de troca com dinheiro, que é um sistema muito recente, né? Está muito recente. Se for parar para ver, está o quê? 200 a 300 anos dentro da humanidade, e está tão recente que ele ainda não está no nosso consciente, né? Eu falo que as pessoas, às vezes, quando a pessoa está endividada, se a gente para refletir, como que a pessoa fica? Ela não dorme, ela tem dor de barriga, então tá no físico ainda, sabe? É um tema que tá no físico, tá no visceral ainda, né? E dentro do processo, quando a gente começa a olhar para o nosso dinheiro de forma consciente, a gente é o mesmo fluxo do aprendizado, né? Que a gente tem uma coisa que está no nosso inconsciente e na nossa incapacidade. Incapacidade em que sentido? Porque a gente nem sonha com aquele tema. Então, a gente ainda não está capacitado para lidar com aquilo, né? Aí, depois, do inconsciente da gente, a gente traz a capacidade, que é quando a gente explode o interesse, né? Surge o nosso interesse sobre um tema e a gente começa a investigar, começa a estudar, começa a ir para o grupo de investimento das trilheiras para poder, né, para poder ampliar a consciência sobre o tema, né, para poder tomar esse néctar que a Adriana está trazendo para vocês, para justamente ter uma melhoria contínua em relação ao dinheiro. Aí a gente chega na fase que está no consciente e com a competência, e depois vai para o inconsciente e para a competência, que é justamente quando o cuidado que você tem com o seu dinheiro, a forma que você orça, a forma que você planeja, a forma que você faz a sua organização de carteira, se torna natural. É igual quando a gente começa a dirigir. Eu falo que é a mesma coisa. Cuidar do dinheiro é igual quando você começa a dirigir. Primeiro você começa, passa a marcha, acelera, né? Pisa na embreagem para passar a marcha, e depois você dirige naturalmente, porque você tirou da zona do inconsciente com a capacidade, do consciente com capacidade, tirou da zona que só causa desconforto, que você fica, eu não quero anotar as coisas, eu não quero olhar para a planilha, não quero isso, e se torna natural, se torna prazeroso. E por que se torna prazeroso? Porque você vê que a partir daquele momento que você cria uma maior consciência para o tema, você começa a desenvolver, você começa não só a ter o seu desenvolvimento financeiro, como você também começa a ter um desenvolvimento profissional e pessoal. Por quê? Porque o dinheiro, como as meninas trouxeram, é fluxo. E muitas das vezes, a postura que a gente se coloca perante os nossos fluxos financeiros é a mesma postura que a gente se coloca perante todos os nossos outros fluxos. Então, eu falo que é quase um processo, a gente fazer esses trabalhos. Eu digo porque eu trabalho com a questão financeira, de planejamento, de orçamento, né, nos atendimentos do coach financeiro, mas como eu foco muito em comportamento, eu vejo muito esse processo da postura da pessoa perante várias frentes da vida dela, ser a mesma postura que ela tem perante o dinheiro dela.
Porque o dinheiro é um fluxo, o dinheiro é uma ferramenta. E vários outros contextos da gente, seja relacionamento familiar, relacionamento amoroso, de trabalho, é o quê? É um fluxo também, né? É uma troca que você tem com aquele outro ser humano. E a vida financeira é a mesma coisa. Quando a gente pensa de uma forma mais simples, uma pessoa tem uma capacidade a oferecer, né? Tem uma pessoa que tem uma necessidade daquele trabalho, e o dinheiro é um fluxo ali no meio. É somente o fluxo, como até a Adri começou a fala dela, é um meio de troca, certo? Deixa eu só aqui compartilhar. Aí, dentro desse processo que a gente vai trazendo, né, mais para o nosso consciente da vida financeira, quando vocês pensam tá compartilhando direitinho? Alguém pode me dar um ok, por gentileza? Tá Tá aparecendo. ok. Tá Ótimo. aparecendo, tá ok. Tá, deixa eu ver aqui. Ótimo. Deixa eu só ajeitar aqui, senão eu não vejo vocês. Ok. Aí, quando a gente pensa, por exemplo, né, qual imagem que representa seu fluxo financeiro? Por que eu trago essa imagem? Porque a gente vai trazendo coisas do nosso inconsciente, porque às vezes a gente também, eu falo que é realidade versus expectativa, entendeu? Da mesma forma, às vezes você pega cliente que tem 15 anos de planilha, a pessoa, eu anoto tudo, tá tudo anotadinho. Ai, que bom, desde meus 15 anos, que quando eu comecei a trabalhar, tá tudo anotado. Ai, que ótimo, então vamos ver. O que você faz com isso? Eu faço nada, mas eu anoto tudo. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa ela não utiliza o que ela registrou, né? Não foi para o próximo passo do orçar, porque é justamente dentro daquelas camadas de aprendizado que a gente vai descascando a cebola, né? Então, quando vocês olham, qual imagem que representa o fluxo financeiro de vocês? É uma fonte de água, uma nascente que nutre vários outros rios. Ela não, é uma imagem, uma passagem de uma aguinha parada, estagnada ali, onde você fica parado, observando, né? Como diz o outro, se a maré levar, você morre afogada, se a maré voltar, você fica sentada na areia. Ou é uma cascata bem movimentada, que você está ali, né, oxigenada, correndo atrás, né? Ou é um rio fluido, que às vezes corre, né, corre com uma certa consciência, mas nunca é o mesmo, né? Sempre está ali na dinâmica, assim, né? Eu gosto dessas imagens porque traz justamente a primeira fase e a primeira etapa muito importante quando a gente vai olhar de forma consciente para as nossas finanças, que é justamente ter clareza dos nossos fluxos, ter clareza, saber assim, tá, essas são as minhas entradas, essas são as minhas saídas, e quais realmente são as minhas saídas, porque as saídas, elas costumam ser justamente como eu posso dizer, a pegadinha, sabe, que a pessoa... Tem até um autor, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fala que a gente só tem certeza das nossas despesas, das nossas receitas não, né? E é justamente por isso, porque as despesas você planeja, você cuida, você controla. A receita, se você está aqui hoje no emprego e amanhã você foi demitido, você não pode contar com a receita, né? Então, a gente sempre tem que ter esse pensar no futuro de quando a gente está fazendo a nossa organização. Ok. Então, a primeira etapa que eu digo assim, dentro da DNA das finanças, né, da gente trilhar essa saúde financeira, é justamente como que está a nossa gestão emocional. Por que gestão emocional? Quando eu me relaciono com dinheiro, quando eu compro alguma coisa, eu compro porque eu preciso, eu compro porque é necessário, ou eu compro porque eu falo, eu mereço isso, né? Que eu vejo que, às vezes, a gente, quando entra num turbilhão, que está trabalhando muito, ou tá chateada, ou tá, né, tá com alguma tristeza, a pessoa faz o quê? Compra. Quando ela acaba de comprar, o que ela fala? Eu mereço isso, eu mereço porque eu tô cansada, eu mereço porque eu tô triste, eu mereço porque hoje é dia 1º de janeiro, eu mereço porque hoje é domingo, entendeu? Tipo, qualquer coisa que convença, né? Que convença a pessoa a ter... Da contabilidade emocional, né? Que a gente fala, que é contabilidade emocional, quando você usa o eu mereço para ter aquele gasto que você não precisava, mas você merecia, né? Ok. Então, assim, dentro da gestão emocional, a gente vai trabalhando como que é esse fluxo, né? Esse fluxo de caixa durante o tempo.
e como que vai fluindo o seu saldo. Nesse primeiro momento, meninas, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para perguntar, para querer falar sobre o tema, dar a opinião de vocês. Super tranquilo, levanta a mãozinha ali, abre o microfone e fala, tá? Que é mais uma conversa. Eu gosto mais de processos formativos do que informativos, do que eu ficar aqui falando sozinha, tá bom? Ok. Tá bom. Então tá. Então, para saber os fluxos, né? A gente, quando a gente pega um grupo, por exemplo, aqui o grupo de vocês, vocês podem dizer se tá ok, se faz sentido. Eu imagino que aqui deve ter pessoas que já estejam investindo e deve ter pessoas que ainda estão fazendo organização de carteira, às vezes estão com alguma questão de dívida, problema com dívida, né? Tendo que resolver as dívidas para fazer organização de carteira. Então, é um grupo grande que tem um leque, digamos, né, do branco no preto, ali tem um leque de cores, da mesma forma tem um leque de fases que a pessoa está em relação às suas finanças. E como eu não convivo com o grupo, eu trouxe um pouco assim, para algumas pessoas, eu trouxe para diferentes fases as nossas reflexões, ok? Tá. Então tá, o primeiro passo do fluxo. Você tem que, no mínimo, pegar um mês, aproveita agora, né? O mês de dezembro não é muito bom, porque as pessoas sempre gastam mais por causa do Natal, etc., né? Mas pegar um mês e anotar tudo, assim. Anotar, pega o caderneto, um papel e vai anotando. Anotar tudo por quê? Porque a gente tem muitos gastos fantasmas que a gente não identifica. Muitos mesmo. Vou dar um exemplo. Cafezinho. Adoro esse exemplo. E ele é de verdade, tá, gente? Ele não é um exemplo fictício, não. A pessoa começa a notar e a pessoa adora tomar um expresso. Tudo bem tomar o seu expresso. Só que quando a pessoa soma tomando um expressozinho de manhã, um expressozinho à tarde, durante 22 dias da semana, ou do mês, quanto que a pessoa está gastando de expressozinho? Quanto que está um expressozinho agora? 5, 6 reais, dependendo do lugar? Ou seja, a pessoa está gastando 300 reais de cafezinho para mais? Tudo bem a pessoa gastar os 300 reais dela, mas gaste consciente, entendeu? O tipo, você vai pegar seu cafezinho e falar assim, eu reservei 300 reais esse mês para tomar esse cafezinho. Ok, tudo bem. Mas por isso que é importante. Anotou. Antes de começar a anotar, vocês precisam ter um controle. Então, vocês anotam o que tem de dinheiro na carteira. Anota o que tem no extrato do banco e anota tudo que vai no cartão de crédito. Nisso aqui as pessoas falam, ai, que coisa chata, insuportável. Então a gente sempre fala, né? Você não vai gastar 2 minutos por dia para fazer isso. E pensa quanto que vai ser rico para você se você tiver essa clareza e essa consciência dos seus fluxos. Ok. Aí aqui eu trouxe só um exemplo rapidinho, né, do fluxo de caixa para a gente ter essa clareza de como que a gente vai anotando. E por que é importante esse primeiro passo? Porque é justamente a gente, dentro do processo de tomada de consciência, a gente ter essa real certeza do movimento do nosso dinheiro. Por que eu digo real? Porque foi igual o exemplo que eu falei da pessoa que anotava, ela registrava tudo. Ela já tinha feito essa primeira etapa, só que ela não dava forma. Ela não usava o diagnóstico dela. Ela simplesmente anotava, né? Porque quando eu vejo o movimento do meu dinheiro, eu vejo a minha liquidez. Olhando a minha liquidez, eu sei o saldo, vejo como que eu posso me planejar, mas a gente, da parte do planejamento, vai ser mais para frente, né? Porque se a gente se planeja só no saldo, a gente vive para pagar boleto. Isso é um parêntese. Vou até falar melhor isso agora, para não confundir a cabeça de vocês. Porque assim, quando a gente organiza a nossa vida financeira, eu vou até parar de compartilhar a tela aqui, para não confundir. Ok. Estamos vendo a movimentação do nosso dinheiro, estamos vendo a nossa liquidez, estamos sabendo qual que é o nosso saldo. Só que quando a gente organiza a nossa carteira, o que acontece? É importante a gente lembrar que o que alavanca o crescimento financeiro é o sonho, não é ao contrário. Isso é uma das manias que a gente tem do tipo, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer aquilo, vou realizar aquilo. Mas o que você está construindo para esse quando? O que você está guardando para esse quando? Sabe, qual caminho que você está trilhando para esse quando? E a pessoa não faz isso. Então, eu sempre parto do princípio que organizou a sua carteira, então, quando entra a sua receita, você já vai direcionar.
esse aqui é minha reserva de emergência, esse aqui é minha reserva de sonho de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Ficou isso, sei lá, ficou 50% ali. Aquele 50% que vai suprir as necessidades e a subsistência. Ah, mas não está dando. Ah, que bom, então você já sabe quanto que você tem que fazer de renda extra, sabe? Porque justamente assim você vai criando, você vai percorrendo o caminho para sua independência financeira, né? Porque por mais assim, a pessoa às vezes pode ter autonomia, e eu digo autonomia, é quando a pessoa, por exemplo, consegue pagar todas as contas, né? Pagam todas as contas e chega no fim do mês sem ter dívida nenhuma. Isso é autonomia, mas ainda não é liberdade financeira, né? Isso é toda uma construção que vai fazendo. Meninas, vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, aproveitem. É a Tatiana. Oi, Tatiana. O mais difícil para mim é lidar exatamente com essa questão emocional. Eu vejo, eu percebo que eu faço compras por impulso, que às vezes eu vou, essa questão do café, né, de tomar um café com as amigas, essa coisa de querer ir num restaurante, e acabo fazendo isso antes de guardar um dinheiro para fazer isso. Eu acabo fazendo isso com dinheiro que eu não tenho ainda, né, que é o dinheiro do cartão de crédito, por exemplo. Uhum. E assim, eu já pesquisei bastante sobre finanças, assim, tenho tentado, né, assistir vídeos sobre isso, me organizar melhor. Mas o que pesa para mim é a questão emocional. Por mais que eu me organize, por mais que eu tenha minha planilha ali, chega na hora que eu tô, por exemplo, na rua, e aí dá aquela vontade de gastar, e não tem planilha que me faça não gastar, sabe? Então, e assim, eu faço terapia, eu já conversei um pouco sobre isso com a minha terapeuta. Existe essa questão, ela fala que existe essa questão emocional de preencher um vazio de alguma coisa, né? Uhum. Com isso. Mas, assim, é uma coisa que eu preciso lidar tanto com a terapia quanto com essa questão financeira mesmo, assim. E eu queria saber de você, antes de entrarmos, assim, na questão do planejamento mesmo, o que se poderia dizer sobre isso, assim? Além da terapia, né? Que outras coisas eu posso fazer? Tatiana, essa parte a parte mais desafiadora, seja para os educadores financeiros ou para os coaches, o foco o foco é no comportamento mesmo, que a parte, porque tem pessoas que a parte operacional elas vão fazer, elas estão empenhadas em fazer, mas a parte comportamental não, porque a gente possui, né, nós possuímos os nossos autossabotadores que acompanham a gente, nós possuímos as nossas crenças que acompanham a gente, possuímos, né, a desconexão com os nossos valores, são tantos pedacinhos que a gente tem que ir integrando, que dentro do processo, por exemplo, do coach, as 5, 6 primeiras sessões é só emocional, comportamental e psicológica, para você ver o quanto que isso que você está me trazendo, que é uma situação pessoal sua, é uma situação que eu digo que faz parte mais ou menos de, sei lá, vou chutar para baixo, tá? 95% das pessoas. Isso são pessoas que eu atendo, pessoas que colegas atendem, várias pessoas que eu converso, diferentes nichos de pesquisa, de ler artigo, porque cai naquilo que eu falei no início, que o fluxo de troca financeiro como é hoje, ele ainda está muito visceral, entendeu? Ele ainda não está no campo do consciente. Então, por isso que dentro do processo, assim, interessante, legal, que você falou que você está fazendo terapia sobre isso, mas é muito importante porque o comprar sem se organizar, ele tem diferentes origens, né? Tem desde a Luana levantou ali. Tem desde essa questão por exemplo, né? Tem questão às vezes que é sabotador, tem questão às vezes que é sentimento de pertencimento,
Tem questão, às vezes, que é armadilhas financeiras mesmo, que a gente pega e usa o cartão pensando que é receita. São vários meandros, são tantos meandros para esse que dá outra palestra. Eu juro, dá outra palestra só dessa parte inicial de comportamento financeiro, de comportamento pessoal, comportamento financeiro e o... Ai, gente, eu perdi a palavra. E como que você lida com essas crenças que faz com que você tenha esse tipo... Ah, lembrei. Lida com as crenças e lida com as armadilhas financeiras, que são todas elas que vão concatenando isso, entendeu? A Luana levantou a mão, pode abrir o microfone e a câmera e falar, Luana. Só um minuto. Tatiana, você tem mais algum comentário? Não, era isso mesmo. Eu sei que deve ser mais complexo, né? Assim, é uma complexidade maior, né? Essa questão do comportamento e tudo mais. Eu imaginei mesmo. Uhum. E aí é bom saber que no coach existe, então, esse início, né? Primeiro faz todo esse processo inicial para depois partir para a prática, né? Sim. Era isso. Muito obrigada. De nada, Tatiana. Luana? Boa noite, gente. Eu não vou conseguir abrir a câmera, mas ouvindo, Elisa, você falar principalmente sobre a palavra fluxo, e a Tatiana trazendo essa coisa do emocional, eu queria compartilhar uma vivência que ela é bem oposta, mas que cada vez mais, principalmente agora com a Adri, com esse grupo, eu tenho percebido que ela também não é saudável, que é, por exemplo, eu tenho dificuldade em gastar. Quando você mostrou aquelas imagens das águas, eu me identifiquei mais naquela água parada, sabe? Aquela coisa assim, eu não consigo gastar nem com aquilo que eu poderia estar gastando, ou para satisfazer uma vontade, ou até mesmo coisas por necessidade. Acho que pela educação financeira que eu tive, sempre me prendeu muito nesse sentido do gastar, sabe? E eu estou entendendo que também não é um comportamento saudável e eu não sinto esse fluxo no meu financeiro justamente por isso, até mesmo para questões de investimentos, porque eu sou tão travada, tão acostumada a estar guardando, poupando e tudo, que o fluxo, que a coisa não anda, ela não caminha. E me incomoda, sabe, ultimamente, estar assim. Sim. Porque, como eu posso dizer assim, são polos com as mesmas raízes, né? Tanto a pessoa que gasta demais como a pessoa que controla demais, elas estão com a balança do fluxo dela desequilibrada. Por quê? Porque a pessoa que controla demais, ela perde questões né, relacionadas à sua qualidade de vida pessoal. Porque, né, assim, para fazer um lazer, para o convívio social, às vezes, né, a pessoa que é muito controladora, às vezes, né, no convívio familiar, no convívio de relacionamentos, assim, tem alguns desafios, né, para as pessoas compreenderem, acolherem. Quando a gente traça o perfil comportamental, é até engraçado, porque tem o perfil controlador, tem o perfil gastador, né? São 5 perfis, assim, por uma linha de perfil, e tem um outro perfil que eu trabalho, que são 7 perfis, mais ou menos. Mas ambos são o quê, né? Quando são, igual você falou, né? Você teve uma educação financeira que te levasse ao outro extremo, que é controlar, controlar, guardar, guardar, guardar. Então, isso a gente vai montando e vai estruturando justamente ali dos 7 aos 14 anos. Essa parte comportamental eu gosto muito, tá, gente? Então, se a gente mergulhar aqui, eu esqueço até do resto ali, vamos ficar conversando. Porque dos 7 a 14 anos é onde a gente começa a conceituar o mundo, né? Pelos pontos de vista que eu estudo, né? A gente começa a conceituar o mundo. E tudo aquilo que as nossas famílias conceituam para a gente se transformam nas crenças. Sejam aquelas crenças do tipo dinheiro não dá em árvore, essas crenças limitantes, né? Que são dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar duro para ter dinheiro, sabe? Que sempre traz essa imagem que ter dinheiro é muito sofrido. Então, quando você tem ele, você tem que guardar ele muito bem. Guarda muito bem mesmo. Então, sim, são todas essas crenças desses conceitos que vão se estruturando. Só que isso interfere em outros fluxos, entendeu? Interfere em outras formas, porque o dinheiro é fluxo, a abundância é fluxo. Então, para você... E tudo que é fluxo, gente, é energia, né? Não sei se tudo bem vocês, né? Mas
Eu trabalho muito para esse viés energético também, porque eu trabalho com essa questão da postura perante o mundo. E a energia, se você bloqueia a energia, ela estagna. Então, por isso que é importante até parar e pensar, nossa, como que tá os outros fluxos da minha vida? Como que tá o de vida pessoal? Como que tá o de profissional? Será que eu sou, né? Como que tá esse meu controle em relação a isso? Você tem mais alguma questão, Lana? É Lana ou Lana? Loana. Loana, isso. Isso, não, Elisa, é perfeito. Você conseguiu, assim, colocar em palavras realmente o que eu sinto, assim. Eu também trabalho muito com questões energéticas e concordo super com você. E depois de entender isso, é que eu vi que também não era um comportamento saudável e eu estou tentando sair dele agora também. Obrigada. Obrigada, Luana. Adriana? A Anne deixou uma pergunta aqui no chat. Você quer falar, Anne? Que acho que é mais fácil, que a gente, se a Elisa está conseguindo ver o chat. Anne Eu não deixei ele Daniele. aberto, desculpa. Oi, boa noite, gente. Nem Boa vou noite. ligar a câmera também, tô bagunçada. Elisa, eu só fiquei numa dúvida. Você citou aí muito rápido 50%. Seria 50% para você suas despesas do mês e os outros 50% para guardar para reserva de emergência e os sonhos? É essa a divisão que você considera? Então, a gente tem diferentes modelos de organização de carteira. É a Anne, né? Que estava falando? Ok. Sim. São diferentes modelos que tem de organização de carteira. Mas um modelo que eu acho ele bem legal é o quê? É o 50, 30, 20. Onde, quando a pessoa começa a se organizar a carteira, 20% ela paga as dívidas, né? Porque tem pessoas que, quando estão muito endividadas, elas mergulham em pagar as dívidas e param de viver. E não é assim que a gente tem que funcionar, né? A gente tem que sempre, igual eu falei antes, tem que manter esse fluxo da abundância na nossa dívida, na nossa vida, mesmo com dívida. Então, esses 20% que era de dívida, você pode converter em investimento. Aí 30% ficaria justamente para os sonhos, né? Para sonho, reserva e para você e para capacitações, investir em autoeducação, né? Autocuidado, formação, e 50% ficaria para as necessidades básicas, no qual você inclui alimentação, gasolina, você inclui lazer, né, gente, que é importante a gente separar esse dinheiro do lazer, e necessidades básicas, assim, né, tipo plano médico, essas coisas da sobrevivência, entendeu? Esse é um modelo que tem, assim, mas que eu acho que ele é bem prático, porque ele é prático no sentido que você começa a ter visão do se organizar e, ao mesmo tempo, do quanto de renda extra que você precisa fazer para se organizar. Que isso é importante, que às vezes a gente está com falta de receita e não pensa nessas possibilidades. Ah, entendi. Então, esses 20%, no caso, pode ir para investimentos, para quem não tem dívidas, né? Isso. Entendi a divisão. Tá bom, obrigada. De nada. Tem gente que separa, que já, né, que já está com uma organização financeira mais saudável, que direciona 30% para investimento, né? Tem gente que direciona 50% para investimento. Mas eu sempre indico que a Adriana pode até piramidar aí, tá, Adriana? Mas se a pessoa que vai investir superior a 30%, tem que ter consciência que ele tem que ser aquele investidor consciente. Consciente em que sentido? Que ele esteja acompanhando de perto os seus investimentos, né? Porque tem as pessoas que investem, coloca na mão da corretora e acha que é Deus, né? Que ela vai cuidar ali do seu dinheiro como se, né, fazendo um milagre, mas não é, gente, né? Você tem que acompanhar. Então, por isso que eu falo, de 20 a 30, tudo bem. Acima disso, se você for querer investir, estude bastante antes e acompanhe de perto, porque é o seu dinheiro, né? Quem cuida do nosso dinheiro tem que ser a gente. Ninguém melhor do que a gente mesmo para cuidar do nosso dinheiro. Isso. Ok. Rosilene? A Rosilene levantou a mãozinha ali, ela desistiu? O seu microfone, Rose. É o microfone, eu estava vendo aqui. Elisa, achei bem legal quando você falou da crença limitante. É bem interessante. Na empresa onde eu trabalho, também tem um projeto da educação financeira. E de uns 5 anos para cá, eu aprendi a anotar tudo. Mas eu fico naquela parte. Eita, travou. Da anotação. Travou um pouquinho a última fala que você fez, Rosilene. Você parou na parte que você anota tudo. Aí travou.
Exatamente. Eu sempre estive na parte do que anota tudo, mas não sabe para onde vai. Eu sei quais são os meus limites, eu sei até onde que eu posso ir. Tenho plena consciência desse ponto, entre aspas também, tá? E eu achei interessante na época o que foi o meu gargalo, o que escorria, para onde ia. Era a história do eu mereço também. Era o restaurante, normalmente era uma, 2 vezes no mês, um restaurante caro, que eu ia com as minhas amigas e ia embora. Salão de beleza para mim era terror e pânico. Eu percebi isso com essas anotações. Eu gastava, mas não percebia. Então, assim, era tudo. Eu achava, ai, nossa, eu mereço, trabalhei a semana inteira, eu mereço ficar bem no final de semana, mereço ficar assim. Então, assim, eu acho legal isso daí. Hoje eu consigo fazer um planejamento quando eu tenho alguma coisa para fazer. O meu objetivo, normalmente eu traço o objetivo, eu vou viajar, eu vou comprar algo, eu consigo me manter dessa forma, assim, sem grandes problemas. Eu consigo chegar ao final do mês sem grandes tumultos. Mas, assim, o que você está falando é bem interessante. Eu continuo só no anotar. Quando eu consigo atingir o objetivo, ali eu paro, vejo, traço outro. Então, eu trabalho para aquilo. E eu percebo que, de certa forma, é uma crença limitante, porque eu estou naquela fase, vou trabalhar para conquistar algo, mereço, ok, conquistei, vou trabalhar arduamente, tudo de novo, paro tudo para conquistar, para ver aquele outro objetivo. Eu estou nessa fase. Rosilene, eu digo assim, ó, quando a pessoa ela passa para a segunda fase, que eu vou entrar ali agora na palestra, que é justamente quando ela tem consciência de todo do fluxo financeiro dela, aí ela entra, eu falo, né, ela entra para aquele elemento terra, que é justamente que ela dá forma, que ela faz o diagnóstico financeiro dela e tem noção direitinho de tudo. Aí ela vai para a parte do orçamento. E tem 2 formas que as pessoas vivenciam o orçamento delas. Como uma foto, no caso, que é o seu caso, por exemplo, né? Assim, pelo pouco que a gente está conversando, que é o que? Tenho tal coisa, finco o pé aqui, conquisto e pronto. Deu. Ou tem aquela pessoa que faz um orçamento que ele vai estudando esse orçamento e vai fazendo em forma de um filme. Então, ok. Então, ele traça. Ele pega esse orçamento dele e traça o planejamento. Então, ele sabe, quais são meus sonhos, minhas prioridades a curto prazo? Quais são meus sonhos, minhas prioridades a médio prazo? Curto prazo, eu sempre falo assim, daqui a 1 ano, certo? Tipo, daqui a 1 ano é curto prazo. De 1 a 5 anos é médio prazo. E superior a 5 anos são os sonhos de longo prazo, certo? E quando você começa a olhar para o seu registro como um filme, não como uma foto, e você começa a vivenciar ele, né? Até nos atendimentos eu sempre falo que é a bússola, né? Que aí você vai vendo ali o que você orçou, o que você gastou, e vai vendo se a bússola pertence a você e vai criando esse planejamento, você transforma a sua vida financeira num filme. Aí você passa para a próxima, digamos assim, para a próxima fase. Né? Passar para a próxima fase é engraçado, parece um jogo, né? Mas não, é tipo, vencer o chefão, vai para o próximo, né? Não, mas é do tipo, é no sentido dos graus de consciência que a gente vai ganhando, né? Quanto mais a gente estuda algo, quanto mais a gente se envolve com aquilo, a gente sempre vai estar uma oitava acima em relação àquele assunto, né? Se alguém tem mais alguma coisa... É bem interessante essa sua colocação e falar dessa forma também, né? Muito interessante mesmo. Obrigada, Rosilene. Eu gosto muito desse assunto. E como eu tenho 2 filhos, eu já falo para eles desde pequeno sobre educação financeira. Então, eu até brinco, né? Da palestra para a empresa, da palestra, né? Para as pessoas que eu não conheço, da palestra para criança, todo mundo tem que entender, né? Todo mundo tem que sair com clareza. Tá, ok. Vamos lá, vamos dar mais um passinho aqui. Ok. Aqui essa questão, a gente faz às vezes uma metáfora e uma analogia com os elementos, porque ajuda as pessoas também a compreender de melhor, né? Ajuda a compreender que forma, né? Que eu falo que tem pessoas que têm diferentes formas de pensar o mundo, né?
Tem gente que pensa em planilhas, tem gente que pensa de uma forma mais artística, tem gente que se conecta mais de uma forma metafórica, né? Então, por isso que eu falo, esse fluxo de caixa, né, pensando na primeira fase, é essa coisa do movimento, que é justamente esse elemento água, que a gente está vendo como que está fluindo as nossas finanças. Tá, ok. Aí a gente passa para a nossa segunda etapa, que é o quê? Que é o demonstrativo financeiro, né? Que é o nosso diagnóstico. Isso aqui, gente, que eu estou trazendo para a vida pessoal, quando a pessoa tem empresa, é interessante, ela pode fazer o mesmo, como eu posso dizer assim, as mesmas reflexões para ambos, entendeu? Primeiro separa as contas, né? Pelo amor de Deus, assim, que tem gente que junta tudo na mesma conta, separa as contas, tira o seu prolabore ali e faz o mesmo filme, que ajuda também a se organizar melhor. Esse é tema para outra palestra também. Ok. Então tá. O demonstrativo, o que ele vai te dizer? A partir do que você registra, que você fala, não, eu sei o que eu gasto, eu sei o que eu compro, eu sei de tudo, você tem uma realidade e tem o realizado, né? Tem até a carinha feliz ali da realidade, e quando você termina de fazer os seus registros, você estuda eles, você tem o realizado, né? Que você viu que realmente não está da imagem que você, da forma que você realmente pensava, né? E no demonstrativo financeiro, a gente sempre traz eles, né, dentro da metodologia que eu trabalho, a gente traz eles no dinheiro vermelho, azul e dourado, porque é justamente formas de você olhar a sua atuação no mundo, olhar como você pensa o futuro e olhar como você pensa outras pessoas em relação ao seu dinheiro. Mas é só rapidamente aqui. Ok. Demonstrativo, você vai ter seu resultado, vai saber ter noção dos seus limites. O elemento terra, porque a gente dá a forma, né? Que a gente tem a forma real, tem a foto, tá? Esse aqui é realmente as minhas contas. Aí a gente vai analisar, vai ter a fotografia, né? E você vai conseguir fazer as perguntas, né? Aonde que eu estou gastando mais o meu dinheiro? Aonde que eu estou gastando menos o meu dinheiro? E lembrando que a gente fala família, porque o orçamento, ele é muito familiar, né? E às vezes a gente pula isso. Mesmo as pessoas mesmo as pessoas que são solteira e não tem filho, às vezes ajuda um parente, ajuda alguém da família, ajuda um amigo, né? Ok. Em quais itens está se gastando desnecessariamente? E aonde se pode cortar os gastos? Ok. Aqui eu vou abrir um pouco, porque a gente vai partir para a parte de planejamento. Essa parte da forma, ficou alguma questão ou está tranquilo, pessoal? Pode continuar. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Elise. Ok. Tá. Essa parte do que eu posso gastar e o que eu não posso gastar, deixa eu parar aqui um pouquinho de novo. Do que eu posso gastar e do que eu não posso gastar, além do trabalho das crenças, a gente tem que fazer um trabalho dos nossos valores. Por que eu falo dos nossos valores? Porque você já tem a foto, aí a pessoa começa a cortar, aí ela começa assim, eu vou até pegar um exemplo ali que a Rosilene trouxe. Uma mulher mais velha e tal. Oi? Deve ter acontecido alguma coisa. Ah, Loana, você tá com seu microfone ligado, amor? Perdão, gente, obrigada. Tudo bem. Porque às vezes o que acontece? A pessoa terminou de fazer, deu forma, olhou e começa a ver, tá, onde é que eu gasto, onde é que eu corto, onde é que eu não corto. E às vezes ela corta coisas que têm a ver com os valores pessoais dela. Então, quando for fazer o corte, tem que fazer esse trabalho, esse processo, para ver se não é um valor importante para você. Vou dar um exemplo, Adriana, você vê esse caso contigo, tá? A Adriana fez a organização financeira dela, aí olhou ali para lazer e falou assim, não, vou cortar essas trilhas aqui que eu tô gastando dinheiro mais com isso. Não tem como, ela vai definhar. É igual água é uma plantinha sem água, entendeu? Não vai ter o nutriente, não vai ter o que salva ela. Acho que fez sentido para você, Adriana. Fez todo sentido. Né? Por isso que eu falo de valores. Tem mulheres que é um valor, né? Que é um valor importante para ela ter cuidado com o cabelo, de fazer a unha, de fazer o pé, né? De ter esse autocuidado em salão, porque tem diferentes formas de autocuidado, né? Mas é importante, é um valor para ela. Então, ela vai cortar aí? Não. Ela vai reestruturar
o orçamento dela, para que ela consiga ter, eu até brinco, né? Consiga ter a reserva salão dela, para que ela gaste aquilo conscientemente, entendeu? Não, isso aqui é importante para mim, faz parte do meu valor, e não vai ser uma coisa que eu vou cortar, vai ser uma coisa que eu vou fazer renda extra, mas vou manter. Entende? Por isso que eu acho importante. Sempre quando a gente for cortar, a gente vê assim, tá, isso aqui não é só se é necessário ou não é necessário, o que conecta comigo, quanto que é importante para mim, entendeu? Esse é um ponto importante que eu queria trazer. Alguém tem alguma questão, alguma contribuição? Não, vamos continuar aqui. Ok. Então, a gente deu forma para a nossa, né? Demos forma para o nosso fluxo, né? Ali, já está ali no nosso consciente, com capacidade. Aí a gente vai para o nosso planejamento. O fluxo de caixa e o demonstrativo financeiro, gente, é tudo aquilo que está relacionado ao passado, tá? E aí, quando você tem essa foto, agora que você tem, né, faz a bússola do seu orçamento, vivencia essa bússola para ver se você não fez um orçamento fictício, porque às vezes a pessoa faz orçamento, fala assim, ah, não, eu vou gastar R$400 por mês, aí faz esse orçamento com alimentação, por exemplo. Só que os últimos 3 meses que ela fez uma média, ela gasta 700, então é um orçamento ilusório, né? Então tem que cuidar disso. Ah, só um parênteses, essa parte das anotações do fluxo de caixa, ele é feito de diferentes formas, porque se a pessoa é autônomo, é importante ou se tem uma receita variada, ela tem que fazer a média dos últimos 3 meses. Agora, a pessoa que é funcionária pública, que tem a receita certa que entra, ela pode fazer esse diagnóstico somente com os dados de um mês, tá bom? Esqueci desse detalhe. Ok. Aí vamos para o planejamento financeiro e da vida, que é justamente aqueles sonhos de médio e de longo prazo. Ok. Aí você vê, né, quais vão ser suas metas financeiras, suas prioridades, onde você vai visualizar os seus sonhos, sua visão de futuro, né? Vai fazer um orçamento familiar, né, para poder planejar, assim, por que a gente fala orçamento familiar, né? Porque tem como eu falo, as famílias diretas ali, né, que é às vezes marido, filho ou mãe que mora junto, e tem os indiretos, né, que são os próximos ali. Como que fazer esse planejamento para que você não se auto-boicote, né? Que isso é muito importante. Aí você tem a priorização dos seus gastos, né? Do que é importante, do que não é, e do que os gastos que podem ser cortados. E você já começa a ter aquele pensar no futuro. O que é um pensar no futuro? Tá, o que eu vou fazer com o meu 13º? Ah, eu vou gastar tudo no Natal. Não, o que eu vou fazer planejando com o meu 13º, né? Ah, não, vou pagar não sei o que, porque o 13º é tanto imposto que a gente paga que às vezes a gente usa tudo ele para pagar o imposto. Mas se a gente tem um planejamento, a gente pode usufruir ele de uma forma mais saudável, né? Ok. Aí a gente já começa a planejar, de reservar dinheiro para essas contas que a gente vai saber, né? Por exemplo, janeiro e fevereiro, não sei como é que é para vocês, mas aqui em casa são os meses que estão os maiores gastos, assim, né? Então, a gente já faz, né? A gente, que eu digo eu, porque aqui é meu planejamento familiar, sou eu e meus 2 filhos, eu já faço essa estimativa do IPTU, do IPVA, de tudo aquilo que eu tenho que guardar, não no início do ano, né? Eu já vou fazendo a reserva durante os meses, porque aí quando chega, aquilo ali já está estruturado, né? É uma sugestão, gente, cada um faz de alguma forma, mas essa é uma forma que funcionou. Aumente sua renda se possível, né? E gaste menos para poupar para os seus sonhos, né? Quanto eu quero economizar por mês. Esse terceiro, a parte do planejamento financeiro, a gente traz ele como se fosse... Deixa eu parar aqui para ver um pouquinho vocês. A parte do planejamento financeiro, a gente traz, por exemplo, esse movimento de expansão. Por que expansão? Porque aí é o que você tem certeza do que você tem e você começa a delinear qual futuro que você quer trazer de encontro a você, né? Porque ninguém corre atrás do futuro, ele corre lá na frente, né, gente? Convenhamos, a gente cansa, corre e nunca alcança, né? Então, assim, qual o futuro que eu quero trazer em minha direção?
E como que eu vou trilhar isso? Então, nesse momento de expansão, que você já tem certeza de tudo, você define suas metas, você define suas prioridades, você desenha como que você vai trilhar esse caminho, né? Então, é um momento muito importante. Sim, não sei se alguém tem alguma questão, querer comentar alguma coisa, fica à vontade, gente, senão eu fico falando aqui sozinha. É diferente, né, palestra assim, palestra online, palestra 3D, né, porque 3D você tá vendo a galera ali, aí você vê uma carinha, vê outra, né, aí você percebe, você já tem ali o termômetro de como é que tá indo, né. Aqui online a gente perde um pouco isso. Ok, vamos lá, então. Ok, fizemos nosso planejamento financeiro. E no planejamento financeiro, aí vem aquelas perguntas, tem duas perguntas bem importantes, assim, né? Que é justamente o quê? O que eu quero e o quanto que eu preciso para isso. São as perguntas chaves, sabe? Porque é como que você vai, eu falo assim, smartizar esse sonho, né? Transformar ele numa meta que seja mensurável, alcançável, que seja específica, né? Que tenha um tempo e que tenha um significado. Essa parte do significado no planejamento, ela é de suma importância. Por quê? Porque se não tem significado, a gente não se conecta e a gente gasta aquele dinheiro. O que é significado? É quando a gente fazer um planejamento, a gente vê assim, tá, se eu conquistar isso, o que que eu vou sentir? Como que eu vou ficar? Se eu não conquistar isso, como que eu vou me sentir? É eu trazer tanto significado bom, como, caso não conquiste, o significado ruim, assim, né? Porque, né, para ser repetitiva, mas eu vou falar de novo, né? O que vai alavancar o crescimento financeiro é os sonhos, porque os sonhos traz significado para a gente, e se tem significado, a gente se põe em movimento. Porque por mais que a gente pense que nós somos seres racionais, a gente ainda somos seres emocionais, né? O ser humano conecta coração com coração. Então, para a gente tem que ter significado para a gente se colocar em movimento. Ok. Aqui é quando a gente trabalha a parte de dívida. É o elemento A, o que eu quero, quanto eu preciso, que é a expansão. Aí aqui a gente continua no nosso processo, né, que é justamente que é o tema de hoje, né, que é trilhando o nosso sucesso financeiro. Isso aqui é umas pessoas, né, têm um tempo menor, outras têm um tempo maior, que tudo vai depender não só da organização financeira, mas da entrega de ter consciência sobre aquilo, né? E aí, por último, a gente entra nessa questão daqueles hábitos que a gente plantou, ele se transforma em comportamentos, entendeu? Então, você já consegue, por exemplo, né? Você já consegue, às vezes, conversar com o companheiro, conversar com a companheira, conversar com a família sobre as finanças, tirar isso dentro de casa como um tema tabu, né? Que eu não sei se todas aqui são mães ou não, mas a gente ter consciência de que tipo de crença que a gente está plantando em relação ao dinheiro para os nossos filhos, né? Isso não é uma questão que a gente se faz muito, mas o que a gente está plantando no inconsciente deles, né? Ok. Isso aqui era só umas dicas de família. Tá, qual que é o quarto passo? O quarto passo é justamente a transformação, né? Que a gente traz a metáfora do elemento fogo. Por que o elemento fogo? Porque tudo, né? O fogo ele tem esse poder de transformação. E por que o quarto passo é da transformação? Porque você fez seu diagnóstico, né? Assim, com conforto, com desconforto, você conseguiu fazer. Você vivenciou ele, aí começa a ficar mais gostoso aquele negócio. Aí você tem o seu orçamento, você faz o seu planejamento. E quando você passa por esse processo de transformação, é quando você pega esses hábitos que você construiu, que você estruturou, e transforma o seu comportamento em relação às suas finanças, entendeu? E você cria o hábito daquilo, você cria o costume de fazendo aquilo, né? De ficar cuidando e olhando conscientemente para o seu dinheiro, né? De comparar o que foi orçado, o que realmente foi realizado, né? E aí você começa a ver, né? Quanto que eu fiz o meu diagnóstico, quanto que eu orcei,
quanto que eu realizei, e eu vi que eu estou cuidando, o que eu não estou cuidando, o que eu pude cortar, o que eu não pude cortar. E vai trazendo o que é realmente essencial para o seu planejamento, né? Ok. Ok, deixa eu... Opa. Então tá. Então, muito obrigada. Eu vou abrir para as dúvidas. Aqui está o meu Instagram, o meu Gmail, para quem quiser olhar um pouco mais sobre o meu trabalho, para quem quiser me mandar mensagem para tirar dúvida, fica bem à vontade. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, senão ele não compartilha a câmera. Ok, vai câmera. Ótimo. Então, meninas, basicamente Basicamente, né? Falei igual o homem da cobra, como dizia minha avó aqui, mas tudo bem. Era a gente trazer, né? Era mais plantar sementes, né? Da pessoa assim, parar assim, tá, em que fase que eu tô? Eu tô naquela primeira fase ainda, que eu tô precisando ter clareza dos meus fluxos. Então o que eu tenho que me pôr em movimento? Ah, não, já tenho clareza dos meus fluxos. Então, como que eu vou fazer meu orçamento tendo clareza disso e como que eu vou planejar meu futuro? Ah, não, Elisa, eu já sei, eu já invisto, eu já tenho organização de carteira, já tenho meu planejamento de médio, de curto, de longo prazo. Tá, isso é um hábito? Isso já faz parte do seu comportamento? Ou isso é algo que você ainda faz parecendo que está sentando em cima de um prego, entendeu? Porque justamente a transformação é quando você... Na neurociência a gente traz isso, né? Quando a gente traz o desconforto e transforma aquilo em algo prazeroso. Às vezes também não precisa ser, ai meu Deus, que êxtase, mas no mínimo confortável, entendeu? No mínimo você sentar ali e falar assim, ai que bom, deixa eu ver como é que foi minhas finanças, desse mês, deixa eu ver como é que tá a minha reserva. Nossa, eu tô investindo, mas eu tô acompanhando o meu investimento, né? Por mais que a corretora seja assim, ó, só logo, eu não tô deixando só com ela, né? Por mais que o banco esteja ali, de vez em quando eu dou uma olhadinha, dou uma acompanhadinha, né? Que é importante, porque igual a gente falou aquela hora, quem cuida do nosso dinheiro é a gente, né? Aí, se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, se quiserem abrir as câmeras aí, mesmo com um pijaminha, gente, não tem problema. Só para me ver. Vamos abrir as câmeras, meninas. Hoje, pelo menos no final. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma reflexão também, fiquem à vontade. Oi, gente, eu refleti muito aí ao longo da sua fala, Elisa, achei bem interessante, porque eu sempre julguei que eu fosse uma pessoa que lidava muito bem com finanças, mas de uns tempos para cá eu comecei a viver tipo, muito no limite, assim, do meu orçamento. E você foi falando, eu fui pensando em várias questões comportamentais que eu faço e que não são tão óbvias, assim, porque no dia a dia eu não tenho um padrão de consumo alto. Mas, por exemplo, eu gosto muito de viajar, então quando eu chego em viagem, aí o bicho pega. Então, assim, são gastos pontuais, mas esses gastos pontuais acabam me desequilibrando as minhas finanças como um todo. Então, isso é interessante, assim, também notar que não necessariamente esse padrão de gasto ele vai acontecer o ano inteiro, né? Ele pode ser, às vezes, em momentos específicos. Sim. E estar preparado para eles. E eu sempre falo assim, gente, pessoas que gostam de viajar, já faz sua reservinha mensal ali, né, para viagem, né, já vai construindo ali, já vai reservando, vê, né, direitinho dentro da sua organização de carteira, mas já reserva da viagem, né. E lembra, gente, que quando a gente viaja, a gente não precisa comprar a mesma coisa que a gente vê todo dia na porta de casa, né, e a gente compra porque está viajando, que às vezes acontece isso também, não sei como é com vocês, né, mas acontece, porque quando você viaja, né, vamos dizer assim, vou viajar para, sei lá, como diz o povo, vou para Chapada dos Veadeiros e eu moro em Cristalina, né? Para ficar claro o exemplo. Aí eu chego na Chapada dos Veadeiros, eu comprar cristal. Para, né, gente? Não dá. Não dá, né? Você mora em Cristalina, é a terra dos cristais. Mas acontece, por quê? Porque aí entra naquilo que eu falei, ô Luísa, entra na contabilidade emocional. A mesma forma que do eu mereço é a forma da viagem. Porque a gente associa, não, eu não gastei, eu economizei para viajar. Então agora eu vou torrar tudo viajando.
entende? Não é consciente a contabilidade emocional, sabe, gente? Para deixar claro, assim. Ela faz mais parte do inconsciente. É igual dieta, né? Como que a pessoa, quando está fazendo dieta, se ela não faz... Até prefiro a reeducação alimentar do que dieta, né? Porque se a pessoa entra em dieta, o que ela faz? De madrugada, ela salta a geladeira. Quem já não fez isso? Eu já fiz. Entra, às vezes, em dieta maluca, quando vê de madrugada, tá lá pegando aquilo que não comeu durante 2 semanas, né? Então, por isso que é importante a gente sempre pensar nesses processos, né? De hábito, de reeducação, né? Mais alguma questão, Luísa? Não, era isso mesmo, obrigada. Elisa, eu achei muito, 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 muito rica a apresentação. Eu, que assim, que me considero uma pessoa super controlada, super racional, super técnica, tem mais de 15 anos que eu tenho planilha, controlo tudo, mas eu não tinha parado para pensar o quanto que o emocional influencia em tudo ali. Eu achei, não, eu sou super técnica, super... Não, e tem uma parte emocional que eu nunca parei para pensar o tanto que isso influencia. Tanto positivamente quanto negativamente, a gente não é perfeito, né? Mas eu não tinha parado, e eu fiquei assim, refletindo, onde é que eu me encaixo, gente? Onde é que esse lado financeiro meu, eu levo para outras áreas da minha vida? Eu comecei a pensar, nunca tinha pensado dessa forma, então eu achei muito, eu tenho certeza também que deu muitos insights aí para as meninas. Fiquei à vontade de falar, meninas, porque quando eu começo a falar, eu falo demais. Mas é gostoso, né? A gente sempre ter essa troca depois, né? Que eu até brinco, né? Eu fui ser educadora e coach, porque eu acredito mais em fazer essa conexão de saberes, entendeu? Da pessoa se conectar com seus próprios saberes, do que fazer, às vezes, um trabalho de consultoria financeira, né? Que eu te entrego um pacote pronto, né? Por isso que eu fui ser educadora. Eu adoro escutar histórias, gente. Por favor, contribuem aqui comigo, me presenteiem. Oi, a Tatiana. Oi, Eu só Tatiana. queria tirar uma dúvida sobre os elementos, porque ficou bem marcante para mim você colocar os passos e elencar com os elementos para que eu possa memorizar melhor, sabe? Que passo o elemento representa. Só queria que você revisasse isso, por favor. Sim, ó. Vamos assim, olha bem pro elemento, digamos assim, né? Vamos pensar mais metaforicamente assim, a imagem. O elemento água é o quê? É aquilo que flui, é aquilo que se você toma a forma do pote, é aquilo que é líquido, né? A gente não está muito ainda no consciente da gente. Aí é o elemento água. Quando a gente traz para o, né? Vai trazendo assim, a gente vai. Vou dar um exemplo para vocês que acho que vai ficar claro. O dinheiro, a gente vai trazendo do campo sutil e vai materializando. É isso. Porque quando a gente vai trazendo do campo sutil e materializando, a gente vai trabalhando emocional junto, entendeu? É isso, que é trazer do inconsciente e trazer para o consciente. Então, nós percebemos o fluxo, vivenciamos o elemento água do nosso dinheiro, a gente dá forma. Quando a gente dá forma, é o elemento terra. Quando a gente expande, que é quando a gente vai para o nosso planejamento, que a gente sai do passado e vai para o futuro, é o elemento ar, que representa a expansão. E quando a gente pega toda a nossa bagagem de hábitos e transforma em comportamentos, é o elemento fogo que tem esse poder de transformação. E tem o quinto elemento, né? Essa aqui aí é um pouco mais, é um assunto para outro momento, que é mais aprofundado, que é justamente quando a gente sustenta e faz ser duradouro aquilo, aí a gente trabalha com o elemento éter, mas isso aí é cenas para próximos capítulos. Certinho, Tatiana? Certinho, agora eu entendi. Muito obrigada. De nada. Por que eu trago os elementos, gente? Vou ser bem clara com vocês. Porque tem gente que, por exemplo, você passa uma planilha, gente, a pessoa tem ali um êxtase, um orgasmo com a planilha, entendeu? Tem pessoas, gente, não adianta, a pessoa não consegue, sabe? A pessoa ela não consegue fazer o fluxo financeiro dela. Então, a gente se conecta, né? A gente traz aquilo que a pessoa vai se conectar com o próprio saber dela. Então, os elementos é uma forma da pessoa compreender. A pessoa desenhar a linha do tempo dela, isso é uma coisa que eu uso com alguns clientes que não gostam de planilha.
Gente, eles fazem quadros maravilhosos com a linha do tempo mensal deles, entendeu? E aquilo traz para o consciente. E é uma ferramenta que a pessoa se conecta, sabe? Isso que eu acho bem importante, assim, a gente sempre ter consciência, assim. Mais alguém tem alguma questão? Deixa eu falar rapidinho aqui. Quem que é? Gisele. É Gisele, isso. Só pensando aqui, né, nessa questão do emocional e das recompensas, né, quando a gente tem muito desses sabotadores, quando você fala em tudo, né, mas vamos focar aqui na finança, já que eu economizei tanto o ano inteiro, né, me poupei tanto, não gastei com nada, eu vou viajar e vou gastar, vou ter uma viagem, que eu mereço, dos meus sonhos. Eu sou bem assim também, sabe? Eu sou super comedida, não sou de gastar com nada, não tenho muita vaidade e tal, e quando eu viajo, eu acabo muitas vezes extrapolando. E, assim, não extrapolando, assim, de gastar em cartão, não, eu gasto o que eu tenho, mas também eu gasto tudo que eu tenho, não volto com reserva nenhuma, entendeu? Não gosto de gastar cartão justamente porque eu sei que lá na frente eu tenho outros compromissos já, então eu gasto o que eu levei. Mas aí pensando assim, e aí isso traz essa coisa do conforto, né, de me sentir acolhida, quentinha, de me sentir bem, porque eu mereço, né, e uma forma de não ter esse sabotador, né, na dieta, na finança, na vida, onde quer que seja, é aprender a comemorar quando a gente consegue atingir uma meta, a gente consegue atingir um resultado, sabe? É essa dopamina inversa, é você comemorar mesmo, brindar, pular, dançar, gritar e fazer algo que te gere uma emoção muito forte, muito positiva por ter resistido àquilo e ter conseguido bater aquela meta e ter conseguido, porque isso vai te trazer essa alegria, essa contentação, que vai te eliminar um pouco aquela frustração de, putz, deixei de comer aquela coisa gostosa, deixei de comprar aquilo que eu tanto gostava, mas em compensação, você juntou para algo que você já tem em mente lá na frente. Isso seria um prazer, isso seria aquela dopamina imediata. Comprei, estou satisfeitíssima, aí daqui a pouco você se arrepende, como você comentou, né? Que, puxa vida, por que eu comprei isso? Agora vai faltar para aquele meu objetivo lá na frente, só que aí daqui a pouco você se esquece e entra numa outra recompensa. Então, ao invés da gente ter essas doses de dopamina e recompensas imediatas, cada vez estipular pequenos prazos, que seja por semana, né? Já que tem gente que um mês é muita coisa. Então, assim, não, vamos estipular por semana uma meta de economizar, sei lá, R$ 50 que seja. Mas se eu conseguir, é comemorar mesmo, é brindar, é bater sininho, é fazer alguma coisa que te traga essa emoção, essa alegria, e brinda com a família, e brinca, e faz qualquer coisa para na próximo final de semana você conseguir mais R$ 50 na carteira, e aí vai, porque aí você vai mudando, né, a moeda da dopamina. Isso eu acho bem legal também. Sim, é por isso que eu sempre falo que comportamento a gente começa por hábitos, né, Gisele? Porque às vezes, por exemplo, quando a gente desenha as metas, eu sempre falo assim para os clientes de começarem a ter metas pequenas. O que é metas pequenas? É você se deliciar com início, meio e fim de coisas diariamente, sabe? Diariamente. Gente, pequenas coisas, assim, sabe? Valorizar o pequeno. Porque aquilo vai, tipo, mudando a sinapse, sabe? Vai desentupindo ali os negócios que tá pro lado negativo, sabe? Falar abertamente. Mas é isso mesmo. Vai desentupindo os canal ali, vai deixando as coisas fluir melhor pra gente. Então, começa com pequenas coisas, sabe? Tem aquele alimento pra alma, assim, sabe? Para você, dos hábitos, ir se transformando, e construindo e fortalecendo a mudança de comportamento. Né? Porque quando a gente muda o comportamento, gente, é um caminho sem volta. Porque você cria até os gatilhos das suas crenças, sabe? Você cria o gatilho assim que você sabe, que você percebe antes, já está no seu consciente. Aí você não, como diz o outro, não escorrega, né? Não tropeça. E se tropeçar, tropeça. Quero tropeçar, não tropeçar sem querer. É consciente isso, e é aquilo, quando você pensa em cair, você fala, puxa, mas eu já consegui antes, por que eu não vou conseguir agora? Né?
E aí traz aquela coisa assim, e aí ainda gera aquele desafiozinho um pouquinho além daquilo que você já conseguiu, né? Sim. E aí vai dando essa energia, né? Com É certeza. bom. Ai, obrigada pela sua contribuição, Gisele, muito bom. Nada, assim, eu empolgo também, gente, desculpa. Falei Não, muito. que ótimo aqui, que bom, pessoas empolgadas sábado à noite, gente, eu tô emocionada, que bom, né? Ok. Então, eu até falei para a Adriana, né, que dia 18 eu vou dar um workshop só sobre hábitos financeiros, vai ser um workshop de 3 horas. E como eu apoio muitos movimentos femininos em rede, muito assim mesmo, sabe? Porque é uma pegada que eu tenho, tanto aqui em Florianópolis, tanto em outros locais que eu faço parte. Eu propus para a Adriana, e falei assim, Adriana, eu vou dar 50%, de 50% a 60% de bolsa para as meninas das trilheiras de Brasília. E aí a Adriana vai fazer essa ponte, que as meninas que queiram participar, né? Eu dei ali meu contato, tudo, eu faço algum combinado com a Adriana, e aí vou dar esse presente para vocês, assim, que eu fico bem. Ai, gente, eu sou bem entusiasta, entendeu? Sou bem entusiasta mesmo, assim. Obrigada, Elisa. Obrigada mesmo, viu? Assim, sua contribuição para o grupo foi riquíssima, não tenho dúvida. As portas estão abertas, sempre que você quiser, se tiver palestra, tiver para estar apresentando para a gente, com certeza está ajudando muito, porque eu estou levando meio que o grupo, assim, estou coordenando esse grupo, assim, na raça, né? Com pouco conhecimento que eu tenho, tentando ali pegar um pouquinho de cada uma, que sabe um pouquinho a mais. Topei esse desafio e com certeza sua ajuda aí foi muito bem-vinda mesmo. E aí você passa depois aí para mim os detalhes, que eu encaminho para as meninas que tiverem interesse. Muito alto nível a conversa, alto nível mesmo. Então, aqui, boca aberta, as meninas se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, meninas. Sim. Oi, a Tatiana, eu só queria agradecer muito mesmo. E falar do Trilheiras, né? Eu entrei há muito pouco tempo e é muito emocionante participar desse grupo. É muito cativante as oportunidades. Eu estou há pouco tempo participando e já tive oportunidades maravilhosas, assim, de participar de coisas maravilhosas, de momentos entre mulheres surpreendentes, assim, sabe? É muito caloroso, é um grupo maravilhoso mesmo. Eu queria só agradecer mesmo as meninas do clube e agradecer a você, Elisa, pela palestra, por se disponibilizar, né, num sábado à noite para poder fazer isso por nós. E dizer que eu também faço parte do grupo há pouco tempo, mas também que for preciso, Adriana, do grupo de trilhas de investimento, né? Que eu tô lá também, acompanhando. Tô muito feliz. Muito Oba, obrigada. obrigada, obrigada. Ai, obrigada, Tatiana. Obrigado mesmo, sim. A gente é sábado à noite, mas é algo que eu sinto tão prazeroso, assim, que eu gosto tanto que para mim é tranquilo, assim, sabe? Eu gosto muito desse tema, assim. Gosto dos dois temas, né? Gosto de iniciativas femininas, gosto de mulher trabalhando em rede e gosto do tema dinheiro, comportamento e materialização de sonho. Então, junta tudo hoje, né? Então, eu juntei os três hoje. Tem um monte de agradecimentos aí no chat, viu, Elisa? Se você quiser ver, muito obrigada, excelente. Gostinho Obrigado, de quero Ana. mais. Obrigado, Níria. Ai, muito obrigada, meninas. Muito obrigado mesmo, assim. E fico à disposição, se vocês precisarem conversar, precisarem tirar uma dúvida, não fiquem tímidas, podem passar um WhatsApp. Ah, Elisa, não entendi tal parte. Ah, estou com dificuldade de tal coisa, pode me ajudar, entendeu? Estou precisando disso. Ficam bem à vontade, tá? Eu sou bem aberta, assim. E eu sou super colecionadora de histórias, então, por favor, compartilhem comigo depois a história de vocês. E fiquem aí, se sentirem um chamado para participar do workshop, assim, ficam à vontade. Vai ser dia 18 e chama Fluir, Construindo Hábitos Financeiros Saudáveis. Que é justamente nesse foco da gente chegar ali no fogo, né, de transformar mesmo. Então, mais alguma questão? Mais alguma
Então, eu vou ler o nosso verso para encerrar, o verso que eu abri, ok? Que eu sempre gosto de ler o verso, que eu acho que ele bem... O verso não, os versos, né? Eu sou a louca dos versos, gente. Adoro ler um verso. Deixa eu só pegar ele aqui. Ok. Economia e dinheiro funcionam juntos como o principal véu que encobre a percepção direta da alma do mundo. Assim devemos trabalhar muito. Primeiro para perceber o próprio véu, e depois para ver através do véu. Para ver como, na verdade, a mesma coisa que obscurece a alma do mundo pode também proporcionar acesso a ela. É do Roberto Sardello, do livro Do Mundo com Alma de Economia e Dinheiro. Boa noite, muito obrigada pela presença e a participação de todas. Obrigada, Elisa. Obrigada, menina. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa Muito noite, obrigada. obrigada. Boa noite, Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau. Tchau.